Seguindo, vamos agora para o último jogo da rodada, que foi que era o jogo mais aguardado do domingo, que foi Los Angeles Clippers e Golden State Warriors, né? O Clippers que vinha de back-to-back, fez aquela baita vitória contra o Denver, pegou um Warriors que estava descansado, né? Jogou na noite anterior, e os dois primeiros jogos do Warriors foram jogos bem tranquilos, né? Onde os titulares nem jogaram nos últimos quartos. Então o Warriors estava descansado, estava jogando em casa, estava jogando bem, né? Ainda está jogando bem, né? Uma derrota não muda isso, mas vinha de duas atuações extremamente dominantes. Então o Warriors era favorito, era bem favorito. Mas o tal do favoritismo não entra em quadra, né? O que entra em quadra é James Harden, é Ivica Zubac, é a defesa do Clippers. E tudo isso fez diferença ontem. E o Clippers venceu o Golden State por 112-104. Segunda vitória seguida do Clippers. Segunda vitória gigantesca desse time. Gigantesca. Venceu o Denver no Colorado. E no back-to-back vence o Warriors em São Francisco. Absurdo esse início de campanha do Clippers. Absurdo e surpreendente. Surpreendente. Eu mesmo jamais esperava o Clippers começar na temporada do jeito que tá começando. Jamais. E aí, Zubac tem parcela nisso, Powell tem parcela nisso, a defesa tem parcela nisso, mas o James Harden merece aplausos, viu? Merece aplausos. O que esse cara tá fazendo é uma coisa realmente impressionante. E ontem, de novo, ele foi fantástico. Bom, falar sobre o jogo, né? Esse foi um jogo, cara, na minha visão, mostrou o melhor do Clippers e o pior do Golden State. Os pontos fortes do Clippers, todos eles apareceram ontem. A boa defesa apareceu, né, depois ali do primeiro quarto, onde o Golden State conseguiu ter uma produção bem alta. Durante todos os outros 3 quartos, a defesa do Clippers foi fantástica. Fantástica. O Clippers limitou o Warriors a 20 pontos no segundo quarto e a 50 no segundo tempo inteiro. No segundo tempo inteiro, o Warriors só fez 50 pontos, cara. E a gente tá falando de um time que nos 2 primeiros jogos da temporada teve um dos ataques mais explosivos da liga. E o Clippers limitou esse ataque a 50 pontos no segundo tempo e a 20 no segundo quarto. A defesa foi absurda. Absurda. A mesma defesa que fez um trabalho excelente contra Phoenix e excelente contra Denver. Essa defesa do Clippers merece muito respeito. Muito respeito. E aí no ataque, o outro ponto forte do Clippers, talvez o grande ponto forte ofensivo do Clippers, de novo, fez diferença. Pick and roll entre Harden e Zubac. Os dois, de novo, foram absurdamente bem. O Harden, 23 pontos, 11 assistências, 7 rebotes. Jogou demais. Teve problemas de field goal? Teve problemas de turnovers? Teve também. Mas, mano, é o preço que se paga por ter que carregar o ataque. E o Harden tá fazendo isso. A produção do Zubac, ela é total atrelada ao Harden. O Zubac ontem, 23 pontos, 17 rebotes, 6 assistências. O Zubac está jogando muito. Mas é óbvio que a presença do Harden ali tá fazendo diferença. E aí, para comprovar isso, só para vocês entenderem como que o Harden tá tendo influência direta nessa fase maravilhosa que o Zubac vive, eu peguei aqui um post do Coast to Coast que mostra muito bem isso, ó. Deixa eu puxar aqui. E ó. Aqui, ó. Deixa eu diminuir minha tela. Ó. Aqui, ó, postagem do Coast to Coast. Querem entender o impacto James Harden? Em 5 anos e meio de Clippers, Ivica Zubac teve 13 jogos de 20 pontos ou mais, uma média de 2,5 jogos por temporada. Então, em 5 anos e meio, ele teve 13 jogos de 20 pontos.
Em 3 jogos nessa temporada, o Zubat já tem os 3 jogos em 3 partidas de pelo menos 20 pontos. Então, assim, você já vê uma diferença brutal. E aí ele fala, o que o Harden tem a ver com isso? Dos 29 arremessos que o Zubat acertou para fazer esses 3 jogos de 20 pontos na temporada, 16 vieram de passes do Harden. Dos 29 arremessos que ele acertou, 16 o passe foi do Harden. Que dá uma média de uma assistência do Harden para cesta uma assistência do Harden para a cesta do Zubat a cada 1,8 arremesso certo do pivô. E aí aqui tem mais um dado que impressiona pra caralho. Em 2022, o jogador que mais deu assistência pro Zubat foi Paul George, com 44. Harden deve bater essa marca nos próximos 6 jogos, demorando 9 partidas totais para fazer o que o George fez em 56. Seguindo esse ritmo, Harden pode terminar a temporada tendo distribuído mais de 300 assistências somente para Ivica Zubat, 200 a mais que a temporada 23-24. Então, assim, existe uma relação direta entre a pontuação do Zubat nessa temporada, os jogos explosivos do Zubat nessa temporada, com o Harden. E é a mesma relação que existiu quando o Capela viveu o seu auge na NBA lá no Houston. O Harden, ele tem como característica dele potencializar todos os pivôs que jogam com ele. E o Zubat está sendo extremamente beneficiado por isso. Existe, obviamente, absurdamente muito mérito do Zubat. Zubat está jogando muito. Ontem ele meteu uma jogada em cima do Podziemski, que ele mete uma finta ali no Podziemski, que foi uma coisa maravilhosa. Se é o Jokic fazendo aquilo lá, o Twitter parava. Então, óbvio que o Zubat tá jogando muito por si só. Mas, se não fosse o Harden ali, o Zubat não tava pontuando do jeito que ele tá. Porque o que o Harden facilita a vida do Zubat, o que o Harden coloca o Zubat em situações extremamente tranquilas para pontuar, é brincadeira, mano. É brincadeira. E ontem, esse pick and roll entre os dois voltou a ser absurdamente efetivo e o Golden State não teve resposta para isso. Então, os principais pontos fortes do Clippers, defesa, pick and roll, Zubat e Harden, fizeram a diferença ontem. Outro ponto que é importante citar, Norman Powell, né? Norman Powell de novo jogando muito. 16 dos 20 pontos que ele marcou no jogo foram no terceiro quarto. Então, assim, todos os pontos positivos do Clippers, os pontos positivos, os pontos fortes do Clippers, apareceram ontem. Em contrapartida, Golden State mostrou ontem, talvez a sua pior versão, talvez não, né? Mostrou a sua pior versão nessa temporada. A gente viu um Golden State cometendo uma penca de turnovers, foram 21 no jogo de ontem. Se não me engano, foi a primeira vez nessa temporada que o Golden State passou dos 20 turnovers na partida. Então, assim, não executou bem no ataque. O Warriors sofreu com o tamanho do Clippers. Não necessariamente nos rebotes, porque o Golden State até conseguiu igualar ali os rebotes com o Clippers. Mas o Golden State sofreu com pontos no garrafão, cara. Clippers fez 20 pontos, marcou, né? 20 pontos no garrafão a mais do que o Golden State. O Golden State marcou 38 no garrafão do Clippers, o Clippers marcou 58 no garrafão do Warriors. Então o tamanho do Clippers fez a diferença, principalmente, óbvio, o Zubat. E também teve o fato de que jogadores que vinham muito bem ontem não jogaram nada. O Podziemski ontem, 25 minutos de jogo, 0 de 5 para 3. Jackson Davis pegou um rebote o jogo inteiro. Kuminga, 1 de 6 para 3 pontos. 1 de 6. E chamou mais atenção, Buddy Hield. Buddy Hield, que foi o melhor jogador do Warriors nos primeiros 2 jogos. Cara, ontem ele ficou 1 de 9 para 3. De 9, mano. Então ontem, o Warriors não foi bem. Não foi bem. O ponto positivo do Warriors ontem foi o Andrew Wiggins. O Andrew Wiggins ontem
Cara, eu acho que foi o melhor jogo do Wiggins em, sei lá, 2 anos, mano. O Wiggins ontem jogou demais, cara. 29 pontos, marcou 11 no último quarto. Né? Se o Golden State chegou a sonhar com a virada ontem, foi por conta do Wiggins. Jogou demais. Mas tirando o Andrew Wiggins, cara, não teve ponto positivo pro Warriors. E aí, a noite do Golden State, assim, pra ficar ainda pior, teve a lesão do Curry. O Curry, ele saiu do jogo, acho que foi no último quarto, se não me engano. Ele saiu do jogo depois de torcer o mesmo tornozelo 2 vezes, cara. Ele torceu o tornozelo esquerdo 2 vezes e teve que sair do jogo. E a gente sabe, mano, o Curry ele tem histórico no tornozelo. Que atrapalhou o início de carreira do Curry foram exatamente as lesões que ele sofreu nos tornozelos. Tanto que ele sempre joga com essa proteção nos tornozelos dele. E ontem ele torceu o mesmo 2 vezes. Ainda não temos nenhuma informação oficial sobre a situação do Curry. O Golden State não soltou nenhuma nota ainda, pelo menos no momento que eu tô gravando esse vídeo. Mas, mano, preocupa, cara. Preocupa. E bloco de notícias, eu vou trazer um report feito por uma fonte muito confiável e, assim, indica que a preocupação, ela realmente existe. Tem que existir. Né? Daqui a pouco eu falo mais sobre isso. Mas, assim, uma merda, né, cara? Uma merda. Você perde o jogo em casa, depois de ganhar 2 jogos de forma incontestável. É uma derrota que levanta agora dúvidas sobre o Warriors, porque muito foi falado, depois das 2 primeiras vitórias, que o Golden State só ganhou porque pegou 2 babas. Porque pegou Blazers e Jazz. E aí, no primeiro jogo contra um time, né, mais de maior categoria e tal, time melhor, o Golden State perde. Então, perde em casa, perde a primeira na temporada, acende aí dúvidas nas pessoas e perde o seu melhor jogador por lesão. Foda, cara. É foda. Ontem a noite do Warriors realmente foi horrorosa, mano. Foi horrorosa. E enquanto a do Clippers foi uma coisa maravilhosa, né? Segunda vitória seguida, segundo jogo onde entra como azarão e ganha, jogando bem, James Harden voando, Zubat voando. O Clippers vai ganhando confiança, cara. Vai ganhando confiança. O time tá bem, cara. O time realmente tá muito bem.